Vamos começar oficialmente aí. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita. Mais uma segunda-feira para a gente fazer uma live. Hoje uma live muito especial com dois atletas do Clube CP para falar um pouco mais sobre o que quase todo mundo busca dentro da corrida. Eu acho que é a pergunta maior de todas da corrida, a razão que as pessoas vão atrás da corrida hoje em dia é a corrida emagrece, correr para emagrecer, por que correr e emagrecer? Mais do que para falar sobre esse ponto da corrida e emagrecimento, falar das queimas calóricas e tudo mais que pode ser utilizado nessa ideia, vamos falar com a corrida como uma ferramenta na construção dessa nova qualidade de vida, por assim dizer, que é o emagrecimento, na melhora da sua saúde. E para isso a gente está aqui hoje com a Deise e com o Marcos. Olá, Deise. Olá, Marcos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, para estarem aqui com a gente hoje. É uma grande satisfação. Uma grande satisfação ter vocês aqui. Eu que agradeço aí o convite. Legal. Gente, eu gostaria que, cada um desse o seu, digamos, depoimento sobre como que a corrida surgiu na vida de vocês e como que ela transformou. A gente fazer esse bate-papo aqui para que sejamos bons exemplos para os outros, né? Já que a vida está cheia de maus exemplos por aí, para que sirvamos de inspiração para os outros que muitas vezes não conseguem ou então não acreditam que é possível. Bom, Deise, se possível, você poderia começar falando para a gente um pouco da sua história com a corrida, Claro. a sua história para a busca dessa nova qualidade de vida. Vai lá, Claro, seja bem-vinda. Assim, eu não tenho uma história das mais felizes o porquê eu iniciei. Na verdade, meu pai teve problemas de saúde, tendo diabetes, perna amputada, e eu vendo que esse caminho eu estava indo. Eu tinha 137 quilos, eu tenho 1,56 m, então eu já estava no nível de obesidade mórbida. Naquele momento, vendo meu pai passando por tantas dificuldades, tanta doença muito mais difícil, estando ou muito acima do peso. Ele veio a falecer faz mais ou menos 2 anos, vai fazer, e nesse momento eu disse, não, eu vou procurar ajuda e vou tentar, com nutricionista, com reeducação alimentar, né, e com atividade física. Foi o que eu comecei, faz 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio que eu venho correndo, e começou assim, eu nunca tinha feito nenhum tipo de atividade física, e a minha nutricionista, o pessoal que estava me acompanhando, disse, você tem que fazer alguma atividade, porque só a alimentação não vai te ajudar, tu tem que melhorar a cardiovascular, melhorar o fortalecimento, tudo, né? Sim. Então foi aí que eu comecei nesse processo e fui fazendo de tudo. Fiz spinning, bicicleta, todas as atividades, até que eu fiz a corrida, e eu tenho uma amiga que diz que o bichinho da corrida me picou. Porque depois que eu comecei a correr, nossa, Andrei é algo, né, fenomenal, né? Sim, então, segurança, autonomia, né, que te dá a corrida é muito grande. E como é que foi esse processo? Quando é que te picou? Como é que você deu o seu primeiro passo, né, dentro desses passos outros que você deu a partir desse momento tão chocante na sua vida, impactante? É que é tão legal, quando eu iniciei a corrida, eu fazia na esteira, e eu fazia assim 30 segundos de corrida e o resto eu caminhava, eu ia oscilando. E quando passava de semana em semana, que tu começa a ver que tu consegue 1 minuto correndo direto, aí 2 minutos, aí 3, aí tu aumenta a velocidade, aí tu aguenta, tu vê que tu não... Começa assim, a ficar cada vez tu quer mais um pouco, mais um pouco. Tanto que eu comecei, a minha primeira prova foi 3 quilômetros, assim, no auge, e cada vez eu fui começando a melhorar, tanto que agora eu faço 21 quilômetros, né? O meu tempo é 1h55. Meus parabéns, um ótimo tempo. E é assim, tu saber que eu tinha 137 quilos, eu perdi 76 quilos, sem cirurgia. Então, eu falo para todos do grupo do Corrida Perfeita e quem está nos assistindo, é possível. E é qualidade de vida que a gente ganha. Será que a gente pode destrinchar um pouco isso também? Porque muitas vezes as pessoas podem estar pensando, pô, beleza, ela conseguiu, mas eu vou lá, eu corro, dói aqui, dói ali. Como é que foi esse início? Porque você não estava preparada realmente para correr, né? Como você falou, você já foi de uma forma gradativa.
1 minuto, depois 1 minuto e meio, 2, você foi gradativamente aumentando o seu volume, a distância, até mesmo a intensidade, aumentando a velocidade. Dentro dessa preparação que você fez, como é que foi esse passo até chegar a esses 21 quilômetros, 1h55, porque a grande maioria das pessoas não consegue nem baixar das 2 horas, né? Então, nesse passo de você, como é que foi isso, essa sua caminhada? Sim, eu comecei, no início, eu senti um pouquinho de dor no meu joelho, então eu ia com calma, e eu achei muito importante o fortalecimento, tanto que eu sigo as lives, às vezes, quando eu consigo, eu assisto gravada, as lives que os professores fazem, né, e para sempre manter o fortalecimento. Faço também na academia com um pouco de musculação também, para dar uma melhorada, assim, porque o meu joelho já tinha um certo desgaste. Então, a gente sabe que para evitar lesão e tudo mais, tem que ter o fortalecimento. Querendo ou não, ele estava carregando muito peso, né, Deise, em cima das articulações. O problema maior nas articulações é essa carga excessiva em cima delas. Né? Isso. Mas eu comecei assim, tentando adequar o meu corpo. Eu tentava 5 minutos, aguentava, parava, caminhava um pouco, e assim, tentando colocar algumas metas mais pequenas, né? E quando começava aqueles 5 minutos ficar tranquilo, eu aumentava. Então, quando eu comecei a correr 3 quilômetros e eu ficava bem depois, não aquela coisa, tu tá morrendo, sabe? Aí eu aumentava para 5, aí eu fui aumentando, né? E só depois que eu consegui fazer 10 quilômetros em 50 minutos, que para mim era assim o auge que eu ia conseguir, aí eu passei para... Legal, e você fez vocês me passando todos. Você ainda fez uma preparação, porque você resolveu ficar um pouco mais rápido até nos 10 quilômetros antes de galgar uma distância maior, que é algo que a gente indica muito no Corrida Perfeita. Ao invés de ficar aumentando a distância, buscar ser um pouquinho mais veloz para depois você aumentar um pouco mais a distância. Bem bacana isso. E como é que está a satisfação hoje? Porque eu acredito que até as suas amigas de infância, não precisa nem ser de infância, 2 anos atrás, não te reconhecem, né? Passa, tá ali, não sei quem é, uma nova pessoa, né? E como é que é para você essa transformação e ter se tornado uma nova pessoa? Eu não sei nem te explicar direito, Andrei, porque é uma coisa que eu ganhei tanta motivação e tanta vontade de acordar cedo e treinar e correr e fazer minhas coisas, que eu nem me lembro como é que eu era antes, porque eu tinha muito sono, eu era sempre cansada, eu sempre dava desculpa para não fazer nenhum tipo de exercício. Em fim de semana, eu vou ficar deitada, tá isso, tá triste, sabe? E eu comecei a fazer tanta coisa que agora, assim, eu brinco que a minha nutricionista às vezes me manda, não, desde o dia tal, tu tem que descansar, porque senão a gente quer fazer mais alguma coisa. Senão fica muito bitolado também, né? Tem que arrumar o caminho do meio. E as amizades? Teve que mudar as amizades? Manteve os mesmos amigos? Fez novos amigos e manteve os antigos? Isso chegou a te atrapalhar em algum momento? Não, eu acredito assim que a corrida me trouxe muitos novos amigos. Né? O próprio clube da Corrida Perfeita tem os grupos por regiões. Eu fiz muitos amigos da região sul, aqui da região, que às vezes a gente posta uns treinos de tiro, que são os intervalados, que são horríveis, a gente posta e vai um animando o outro. Então, a corrida, na verdade, trouxe muito mais amigos, né? E aqui da região também, de gente que corre, que a gente acaba tendo esse convívio, né? Pô, que legal, que legal. Muito obrigado por esse seu relato. Essa interação, e justamente nessa interação que eu vou chamar aqui agora o nosso outro convidado, o Marcos. E aí, Marcos, boa noite, cara. Como é que você tá? Tudo certinho? Já treinou hoje, Marcos? Já, né? Então tem que manter, né? Tô de férias, ó. Eu sou de Brasília, aí, sou seu vizinho. Tô aqui em Fortaleza de férias, mas mantendo a corrida. A gente dá a alimentação de férias, de vez em quando a gente dá uma escorregada, né? Toma uma cervejinha e tal, mas os treinos eu tô focado nele. Pô, coisa boa. Perder, e não. Quando foi, Marcos? Quando foi que surgiu? Quando que o mosquitinho da corrida te picou, cara? Como é que foi essa virada de chave na sua vida? A Deise acabou de relatar para a gente que foi num momento muito difícil na vida dela, que virou a chave. Como é que foi o seu momento? Foi um momento difícil assim também?
Ou foi uma situação que, de repente, você simplesmente olhou no espelho ou então viu uma foto e falou, agora eu preciso mudar a vida? Como é que foi a sua história? Eu estava assim, eu já estava bem incomodado, né, com a aparência e tal, até também, subia um hall de escada, estava cansado, e amarrar um tênis, né, você mal conseguia amarrar um tênis, botar um sapato direito, né, coisas simples do dia a dia que já te causam dificuldade extrema, né. E aí, num exame de rotina que eu fui fazer, eu já tinha um histórico de triglicérides altos, né? Só que quando eu fui fazer, em janeiro de 2019, eu fiz um check-up e o meu triglicérides estava batendo quase 700. E absurdo, o nível absurdo. aceitável é até 150, né? Sim. Até 150. O meu estava 670 e pouco, quase 700 já. E aí, um endócrino, na época, me falou que se eu sentisse qualquer dor estomacal, alguma coisa forte, eu chegasse no hospital para me avisar que eu estava com triglicérides assim, muito alto, porque eu estava à beira de uma pancreatite. E ele ainda falou assim para mim, pancreatite, 80% das pessoas que pegam morrem, tá? Tipo assim, já me deu já botou um terrorismo letra. Aí eu já forte. aí eu dei uma espantada, né? E logo, uma ou 2 semanas depois, eu estava fazendo vários exames e tal, eu fui no cardiologista. E quando ele olhou os exames, ele me perguntou, você tem filhos? Falei, sim, tenho 2 filhos. Tá? Ele, você quer ver seus filhos crescer? Eu falei, claro, doutor. Ele falou assim, pois é, mas desse jeito aqui você não vai ver, não. Eu estava com 43 anos, 42 para 43 anos, e ele falou assim, ó, do jeito que você está aqui, antes dos 45 você vai ter um infarto ou um AVC. Aí eu, né, falei, ou eu mudo, ou eu vou para a vala, né? E nesse momento, Marcos, como é que era a sua rotina? Era só uma questão de alimentação desregulada, falta de exercício? O que você fez para entrar nesse buraco, digamos assim? Assim, eu estava totalmente ocioso, sem fazer atividade física nenhuma já há algum tempo, já há uns 5 anos que eu estava sem fazer nada. Nunca fui um atleta, né? Mas, assim, dava umas pedaladas, fazia algumas coisas, tal, sempre. E mais de uns 5 anos para cá, estava bem, bem parado mesmo. E aí, assim como a Daisy falou aí, foi mais ou menos dessa maneira aí, né? Primeiro, minha mulher já corria 10 quilômetros, né? Até hoje a gente corre, ela corre comigo e tudo. Hoje eu estou correndo mais que ela, mas ela que foi a minha inspiradora, vamos dizer, né? Que falou, vamos correr, tá, não sei o quê. A Daisy falou pra gente aqui que ela deixou uma outra Daisy atrás, né? Ela cortou no meio a Daisy ali, e hoje tem metadinha da Daisy antiga. Você deixou um outro Marcos para trás também? Ou o seu nível não, ali não estava de peso não, em si, né? Eu fui menos. Foi menos. Foi um susto mais fisiológico que quilos. Você teve ali. Não era nenhuma relação tanto assim, de eu perdi tamanho, 30 de quilos, volume. né? Pô, mas 30 quilos é bastante quilo, mas né, acho que a Daisy aí, pelo relato dela, a perca de peso dela foi bem maior. Mas 76, não foram? 76 quilos que eu eliminei. Cara, é meu peso. Você perdeu o Andrei no meio do caminho. Que fantástico, Deus cara. Parabéns. Acho que você comentou que foi sem cirurgia, sem nada, né? Sim, é só exercícios e a alimentação, né? Que também teve sempre junto, mas não fiz nenhuma cirurgia. E você, Marcos? Agora, por favor, desculpa te interromper. Eu também não. Eu só, na verdade, eu também não fui. A internet é fera nesse delay, né? Só finaliza, por favor, então, Deise, para a gente passar a palavra para o Marcos. Eu só ia comentar que eu não fiz nenhuma cirurgia. Agora, pela quantidade de peso, eu teria que fazer a remoção de pele, só que eu tenho bastante pele, que é uma das coisas que me incomoda um pouquinho para a corrida, porque, querendo ou não, atrapalha um pouquinho. Mas, tirando isso, eu só tenho que agradecer por ter conseguido eliminar e buscar saúde, os exames tudo certo, que é o que mais importante, eu acho que é a saúde para hoje em dia, para nós, ainda mais com esse momento que passamos de pandemia, né? Que temos que ver que a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, isso é o mais importante. Com certeza. Obrigado, Deise. E aí, Marcos, e você? Como é que foi a sua situação, cara? Então, aí eu vou dar um exemplo clássico. Parque da Cidade aí, que você conhece bem. A volta pequena são 4 quilômetros, né? Você sabe.
3.800. Eu não corri 500 metros no primeiro dia. Isso, exatamente. Eles falam que é 4, mas não é. Né? Igual de 10 não é 10, é 9,700, 9,700. 9.700. Mas, assim, aquela volta pequena, eu fui fazer, eu não consegui correr 500 metros no primeiro dia. E naquele pace de tartaruga, né, manca. 8,5, 9, e mesmo assim eu não consegui. Mas aí eu corri o que eu consegui, finalizei, né, andando o resto. Cheguei todo assado no primeiro dia, com as coxas tudo assada, tá? E aí fui atrás de bermuda de compressão para poder, né, tal. Mas aí eu pensei assim, hoje eu corri até aquele poste. Amanhã eu vou correr no mínimo um poste para frente, né? E tentava mais, mas assim, no mínimo um pouquinho a mais do que ontem. E fui indo. Cara, rapidão assim, menos de um mês eu consegui dar a volta dos 4 km lá. E assim, já também a dieta, focado na dieta, né? Bem. Mudança. Aí já tive uma perca de peso. Entendeu? Aí, logicamente, quando vai ter na perca de peso, você também já vai. Sim, vocês relataram muito a questão da dieta em si, da adequação da alimentação e do treinamento. Mas e o repouso? Vocês trabalharam bem a questão de dormir, da melhora do sono? Vocês trabalharam alguma coisa para dormir melhor? Porque o sono é muito importante, né, nessa recuperação e ajudar até mesmo a ter o ânimo para treinar no outro dia, né? Você teve algum trabalho específico para isso, Marcos? Além da alimentação, começou a mudar a rotina, desligar a televisão mais cedo para poder ter uma melhora na qualidade de vida? Como é que foi a sua rotina de forma mais aberta quanto ao seu treinamento e essa nova qualidade de vida que você buscou? Olha, na verdade, Andrei, eu passei o ano de 2019, eu fiz todo na louca. Vendo assim, na louca que eu falo, sem nenhuma assessoria, sem nenhum acompanhamento, tudo da minha cabeça, vendo vídeo na internet. Vários dos seus vídeos eu assisti, tal, e de outros canais de corrida, peguei muita dica e tal. Mas, assim, eu cometi uma falha muito grande, que foi o quê? Eu não fazia fortalecimento. Eu só era cardio, correr, e não fiz fortalecimento, né? E no final de 2019, eu fiz uma coisa que, assim, principalmente para quem não era da corrida e antes, quem não é da corrida, você fala de corrida, qual a primeira coisa que vem à cabeça? São Silvestre, né? Então, eu fui fazer uma São Silvestre, né? Era um sonho, tá? A tradicional maratona de São Silvestre. Você pensa, hoje, depois, exatamente, a tradicional maratona de São Silvestre. E aí, o que aconteceu? Eu senti a lesão na São Silvestre. No quilômetro 3 da São Silvestre, eu senti a lesão no quadril, que é aquela síndrome do trato iliotibial, acho que é um negócio desse o nome. E pode doer no joelho aí eu, tipo assim, eu andei. Ela começava aqui no quadril e descia pela lateral da coxa, né? Essa lesão. No final, eu consegui terminar a prova. Fiz lá os trancos e barrancos e fiz. Mas aí, quando eu voltei, aí eu fui num ortopedista. A primeira coisa que ele me perguntou: você está fazendo fortalecimento de que maneira? Eu falei: não faço. Ele falou: então tá explicado aí por que você lesionou, né? E aí, aí, a partir daí, eu comecei a fazer um fortalecimento na academia normal, tal. E depois que eu entrei para o Corrida Perfeita, e aí eu faço de acordo com os treinos, né? Com os vídeos, com os treinamentos. Dor no quadril nunca mais? E, assim, nunca mais senti lesão, acho que eu estou bem. Nunca mais, graças a Deus. Corrida tá perfeita, então, tá com prazer na corrida. Tá bem tranquilo. Eu acho que assim, o histórico de eu ter feito na louca. Você deu sorte, assim, você acha? Tá no lucro. Só uma dorzinha no quadril na São Silvestre lá eu acho que eu dei. te permitiu. E esse trabalho que você fez, Deise, como é que foi essa forma mais holística? Diga lá. Finalize, Marcos, por favor. Não, só para finalizar aqui, essa lesão, eu fiquei 25 dias sem correr, né? Na época eu tomei um anti-inflamatório, eu fiz a ressonância, aí deu a lesão, tive que tomar anti-inflamatório, fazer o período lá que ele pediu para me ficar sem treinar. E aí, quando eu voltei, não senti tranquilo, nunca mais senti, não. Que bom. Curou direitinho. Que bom. E você, Deise, nos conte um pouco mais desse trabalho holístico, que diria que é o trabalho de corrida, da corrida e do emagrecimento em si também. Eu
eu tenho um agravante que eu digo que eu sou fisioterapeuta também. Então, acaba sendo um pouquinho, eu me cobro um pouquinho mais. Eu tô correndo, mas não vai dar uns 2 anos nesse período do emagrecimento. E eu sempre tive essa coisa de fortalecimento, tanto que eu também, quando o Marcos falou sobre eu ter assistido antes de contratar a assessoria da Corrida Perfeita, eu também assistia seus vídeos e achava demais todas as dicas, então... Pô, legal, também, que bom que foi bem útil. Sempre assisti, então sempre pegava assim, uma dica aqui, uma dica ali, até que realmente não, eu quero isso aqui como uma coisa certinha. E ser fisioterapeuta me ajuda a entender um pouquinho da musculatura, de como funciona. Então, eu tenho essa questão que tem que fortalecer. E muitas pessoas que se machucam e têm lesão, às vezes, muitas das vezes, é bem essa questão de não estar se fortalecendo. Ou, não tô correndo tranquilo, aí deixa aquela semaninha, pula aquele fortalecimento da semana, acha que só de vez em quando, né? Então, é que nem eu brinco na corrida, que é querer aumentar a velocidade sem fazer treino de intervalado, é que não tem quase como, porque é bem importante treino intervalado, que é o piorzinho, eu pelo menos acho que é o pior para fazer, mas é o que mais a gente consegue. Mas foi bem o treino intervalado é bem interessante, e é bem interessante você tocar nesse ponto, porque a gente está falando de emagrecimento hoje, e muitas vezes a gente se conecta ao emagrecimento e existe uma voz, uma conversa, digamos assim, no meio da atividade física, sobre o que emagrece mais, né? Qual que é o exercício que emagrece mais. O intervalado, o HIIT, é um melhor exercício para melhora do condicionamento, do emagrecimento. E é bem interessante a gente pegar esse gancho para pensar nisso, porque o intervalado em si, os treinos mais intensos, que muitas vezes têm estímulos curtos mais fortes, ou ligeiras intervalos, podem ser ativos, podem ser parados, podem ser um pouco mais longos, o intervalado vai demorar muito do estímulo e do objetivo do treino em si, mas basicamente são treinos um pouco mais intensos, mais próximos ali do que seria um 100% de esforço, até em treino você vai chegar a 120% de um esforço ali para dado momento, né? Então, isso promove um desgaste muito maior no seu organismo e, com isso, vai promover também uma supercompensação, uma recuperação pós-exercício que vai exigir mais do seu corpo para tal. Então, você acaba que tem um gasto calórico maior no pós-atividade que vai favorecer a você consumir mais energia, essas energias estocadas. Só que o grande ponto, quando a gente para pensar no exercício intervalado, o primeiro ponto que eu diria é justamente esse que você falou, já é o mais sofrido. E quem não tem uma cabeça muito forte para não, eu vou, é persistente, a chance de você abandonar o treino intervalado, deixar de lado, é muito grande. Porque o nosso cérebro não quer sofrer. Se a gente coloca na cabeça que o negócio é sofrido, você já vai começar a pensar no negócio, já acha ruim. Daqui a pouco você está arrumando uma desculpa para não executar o treino. E muitas vezes isso não sai. E principalmente se a pessoa não tem muita disciplina quanto ao que tem que ser feito. Então, dependendo das pessoas, nessa estratégia de emagrecimento com a utilização da corrida, não necessariamente a gente tem que colocar treino intervalados em muitas doses ao longo da semana. O treino contínuo ele também tem a sua ação promotora, digamos assim, do seu gasto calórico. O treino longo também é importante, mesmo impactando menos o seu organismo, que isso é interessante também impactar menos em termos de preparação, de condicionamento, e até mesmo para você não desgastar o seu organismo, porque porrada todo dia você pode se machucar, você está muito mais próximo do limiar de lesão. E atleta lesionado não treina, e você não treinando, você não está gastando nem um pouquinho de caloria. Então, equilibrar isso tudo é a grande chave, né? E o principal é ter prazer na atividade que você está realizando. Muitas vezes as pessoas têm essa lenda da corrida que correr emagrece, mas a pessoa não tem o prazer na atividade, não tem o prazer de correr. Fica naquele negócio como sendo um remédio e psicologicamente isso também não é positivo. Você tem que estar em equilíbrio e acaba que aquela atividade não acaba lhe fazendo o bem que ela poderia fazer. Então, quando a gente tem um foco só no emagrecimento, aquela conta negativa da ingesta calórica, o gasto calórico, eu sempre recomendo que as pessoas busquem fazer alguma coisa que gostem. Seja um tênis de mesa, seja jogar bocha, seja lá o que for que te traga prazer, que te mantenha ativo e que te dê uma razão para se levantar e se mexer, faça isso. A corrida
ela vai te ajudar a ter essa mudança de vida, ela vai te ajudar a ter esse consumo calórico elevado, vai te trazer mais saúde, pode fazer tudo isso, mas sempre de forma equilibrada e prazerosa. E dentro desse processo do prazer, a gente acabou de passar um momento de... Acabou de passar nada, né? A gente passou por um pico grande na pandemia, ainda estamos dentro disso, onde que as inúmeras provas que se tinha por aí, São Silvestre mesmo não vai ter esse ano, que são aqueles pequenos objetivos que às vezes o atleta coloca, né, para se estimular para o treinamento. Querendo ou não, a gente quer sempre se provar, fazer uma prova, competir. A competição na corrida acaba trazendo aquele gostinho a mais para a gente treinar, né? Como é que vocês têm trabalhado? Como é que vocês trabalharam a estratégia ao longo desse ano para se manterem motivados dentro desse objetivo da saúde, mas também para a prática da corrida? Como é que foi para você, Marcos? Por favor, como é que você se manteve motivado? Foi só uma questão da balança mesmo, os números da saúde, ou você criou pequenas metas para você bater? Então, na verdade, eu entrei para o Corrida Perfeita por causa depois que começou a pandemia, né? Logo no início, meu serviço entrou em home office, e aí aquele medo todo, bem no início, tal, que não botava o pé na rua, não sei o quê, eu fiquei 40 dias dentro de casa. Né, só fazendo uns funcional que eu via pela internet e tal, pegava uns funcional no YouTube, ia fazendo e tal. Só fiquei 40 dias sem correr. Beleza. E aí, um dia eu saí para ir no mercado, tal, não sei o quê, e passei numa farmácia que tem lá perto de casa, que é onde eu me peso sempre, né? Quando eu subi na balança, eu tinha pegado quase 5 quilos em 40 dias. E aí, né, cara, quem está nesse processo de emagrecimento e tal, não sei o que, sabe que eu, não sei, mas se eu olhar para um hambúrguer, eu já peguei meio quilo, entendeu? Eu não me privo, assim, hoje eu não me privo de comer, de chegar no final de semana, de comer uma pizza, de comer um hambúrguer, de comer o que eu quero, não tem problema nenhum. Mas eu tenho uma disciplina durante a semana toda, entendeu? Para poder, um ou 2 dias ali você furar e comer alguma coisa que você gosta, mas igual eu tô falando, eu não me privo de comer nada. No dia a dia, sim. No dia a dia, durante a semana ali, eu sigo minha dieta certinho. Mas eu chego o final de semana, no sábado ou domingo, eu me dou ao direito de comer o que eu quero. Sim, aí é o que eu tava falando. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou sair 5 horas da manhã de casa para correr, 4h30 da manhã, a hora que for, que não tem ninguém na rua, mas não vou parar de correr, né? E aí foi a época que eu entrei, eu vi o negócio do Corrida Perfeita, coloquei e tal, vi lá qual era a proposta e tal, e resolvi assinar, né? E foi bem nessa época que aí encaixou tudo, né? Porque eu não tinha academia, não tinha ninguém para me dar orientação, tal, não sei o quê, e tudo pelo aplicativo, eu conseguia ter tudo pelo Corrida Perfeita. Então, encaixou bem pra caramba. E assim, e antes, eu corria na louca. Hoje eu vou correr 10. Hoje eu vou correr 12. Hoje eu vou correr 8. Tal. E não tinha negócio de fazer intervalado, de fazer um treino de longão, não sei o que, não tinha isso. O dia que eu corria, eu saía para correr na doida, corria o tanto que dava e acabou, Marcos, entendeu? Sem nenhuma perspectiva de nada. Sinceramente, você sentiu uma evolução no seu treinamento de corrida com um planejamento de treino adequado? Porra, isso aí é gritante. Assim, ó, quando eu fiz o processo lá, o questionáriozinho que vocês fazem lá no início, eu não tinha ideia de nenhuma prova, tal. O que eu fiz? Eu joguei uma prova, eu joguei uma meia maratona para o dia 30 de novembro agora, né? Assim, no chute, né? E eu fiz a meia sozinho na rua, no dia que que seria uma prova, né? Eu diminuí quase 10 minutos. Não, diminui 9,50, praticamente 10 minutos da minha marca que eu tinha de meia. Eu tinha feito 2,1, fiz 1,51. Excelente. E assim, sozinho, sem hidratação corretinha, de 3 em 3 quilômetros, aquele negócio, sim, né? É diferente. Sozinho na rua, você se vai fosse numa dá, prova, né? com o pessoal passando, buscando a galera, aquela motivação a mais, pode ter certeza que no mínimo 2 minutos a mais aí você tirava desse tempo aí.
dava para ter baixado mais 2 minutinhos fácil, na empolgação ali da galera junto, né? É diferente, a competição é diferente. E você, Deise, como é que foi? Como é que foi esse seu caminho nessa meio nublado que a gente está até hoje? Eu também, eu fazia alguns treinos funcionais em casa que eu conseguia. O que eu comprei pela internet foi uma corda, que era pular corda. Eu vi que era uma coisa que ajudava bastante para quem corria, então eu ficava, às vezes, eu fazia tipo 30 minutos pulando corda, tentava fazer mais rápido e esse tipo de coisa, treino funcional mesmo. O que eu conseguia fazer em casa, assim, olhando vídeos, assistindo. Quando começou a Corrida Perfeita, aqui aquele funcional cardio no sábado de manhã, quase morria fazendo, e são bem puxados, né? E comecei a fazer daí pela manhã no sábado, e fui indo até que começou as coisas, a gente pôde com máscara e tudo, voltar, assim. Agora eu consigo já ir na academia, assim, mas com os cuidados, né, necessários. Mas eu acho bem interessante essa pergunta que você tinha feito para o Marco sobre a evolução. E antes, sem ter assessoria, eu fazia corrida assim, eu fazia 30 minutos todos os dias. Eu não tinha essa coisa de ter um treino mais contínuo, um treino intervalado, um treino mais longo, variar as velocidades em cada um. E depois que eu fiz bem certinho com a planilha de treino de vocês, assim, com tal dia fazer tal forma, tal dia intervalado, tal, ficou muito mais fácil, tanto que eu faço de 21 quilômetros um tempo melhor, só que eu acabo também a prova muito melhor, sem dor, sem ter aquele desgaste. Então, isso é muito importante. Acho que vale a pena falar para o pessoal que está nos assistindo que é um investimento assim, para a vida também, sabe? Porque além de aprender, tu ganha qualidade de vida e tu aprende o jeito certo da evolução. Acho bem bacana também isso. Eu acho que é interessante a gente entender nesse processo que não precisa ter pressa, né? A gente tem que dar estímulos variados, né? Ver a corrida de maneiras diferentes, experimentar ela de formas diferentes, que essa também é uma proposta, porque o que a gente traz muito é que corrida é percepção. E você percebendo o seu corpo em momentos diferentes, também te traz um conhecimento, né? Um autoconhecimento muito maior. Seja para você segurar naquele esforço que você achava que era absurdo, seja para você sentir o seu corpo numa velocidade que você nunca tinha atingido antes, né? Ou então sentindo o seu corpo depois de um longão, né? De uma distância que você nunca imaginou que fosse possível você estar correndo, você se manter em movimento durante tanto tempo. Isso é bem legal. E vai possibilitando e vai ensinando coisas para a gente, para a nossa vida. E principalmente eu acho que a resiliência e a disciplina sobre as coisas que a gente faz. E como que com as nossas próprias pernas a gente consegue ter bons resultados, né? Tendo um foco nisso. Tá? O Tiagão tá mandando aqui que temos perguntas. Tu vai falar aí, Tiagão? Ok, me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo ele? Tá, tudo certo, né? Então vamos lá. Muita conversa aqui, muita gente se ajudando aqui na nossa live hoje, motivando uma outra nos comentários. Está muito legal, a gente está com mais de 150 pessoas simultaneamente aqui no YouTube. Bacana. E aí eu vou pegar algumas perguntas aqui que eu pedi para o pessoal mandar sobre emagrecimento e corrida, porque mandam de tudo, mas aí eu tentei selecionar aqui as focadas, né, no assunto. Primeiro aqui da Corina, Andrei, tem a relação com a alimentação. Evoluindo um pouco a pergunta dela, é no seguinte sentido: reduzindo as calorias no processo de emagrecimento, né, as calorias ali da alimentação. Ela está perguntando se é possível de alguma forma não atrapalhar o treinamento, se você tem alguma dica nesse sentido. Olha, a gente primeiro tem que entender o alimento muito mais do que só calorias, né? Que cada alimento pode ter digamos, um valor energético, mas essa energia é liberada no nosso corpo de formas diferentes, né? Como que isso é liberado. E entender também, nesse sentido, que tipo de atividade que a gente vai realizar. É sempre muito importante você conseguir unir essa necessidade do exercício, o que você vai precisar de energia, né? Com o que você vai suprir de energia, que você vai colocar. Seja uma alimentação, um pré-treino, ou então uma alimentação pós-treino. Eu não estou aqui para passar dieta ou falar qual alimento é melhor. Isso é muito melhor feito por um nutricionista, que é a autoridade para falar sobre isso e vai auxiliar as pessoas, mas existem inúmeras estratégias dentro do treinamento, seja trabalhar em low carb, seja trabalhar em jejum. Tudo isso vai depender do momento no qual você está no seu treinamento para adequar isso,
porque a sua alimentação pode e vai impactar, sim, no seu treinamento. Tudo vai depender do que você está querendo estimular no seu organismo. Seja para o seu organismo ser um melhor queimador de gordura, no caso de quem corre provas muito longas, isso é muito interessante. Então, às vezes, encaixar treinos em jejum ou em low carb, é interessante você fazer isso. Tudo vai depender, como sempre, de quem você é e onde você quer chegar, tá bom? Então, a alimentação está ligada nisso e leve a sua planilha de treinamento ao nutricionista para poder encaixar essa situação. É o que eu indico. Bacana. Temos mais uma pergunta aqui da Maria Luísa. Pergunta até interessante que, se os meninos também quiserem complementar, pode ser útil, né? Pergunta até engraçada aqui. Ela fala que nos dias da corrida parece que um dragão, coloca aqui entre aspas, se apossa de mim. Como fazer para não exagerar tanto na alimentação, não pondo em risco o processo de emagrecimento nesse caso? Eu acho que é aquela relação ali, né? No dia que eu corro, eu posso comer mais, ou depois da corrida eu como o mundo todo, alguma coisa nesse sentido, provavelmente. Tem muitos ganchos psicológicos sobre isso, né? A galera do tá pago, que corre para comer, né? Ou então come para correr. Aí você já vai num déficit porque comeu a pizza na noite anterior e tem que queimar a pizza no dia seguinte. Você acaba virando um escravo da comida, né? No sentido que, ao invés da comida ser um apoio para você, você está sempre correndo por ela, né? Ela que está mandando no seu treinamento. A intensidade e o volume do treino é de acordo com o que você comeu, o quanto você comeu. Eu não acho esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia muito saudável. Eu sempre acho aconselhável se ter o controle sobre isso. Então, além desse gancho psicológico sobre alimentação, a corrida pode sim lhe trazer muita fome por conta desse déficit energético causado por conta da corrida. Existem alimentos que podem te ajudar melhor nessa saciedade, tanto no pré-treino quanto no pós-treino, no qual você não vai precisar comer o mundo de uma vez, né? Agora, a Deise e o Marcos podem dar para a gente aí os seus relatos pessoais, como é que eles passaram por isso, porque eu acho que todo mundo passa por isso muitas vezes, essa questão da vontade de querer comer o mundo, né? Como é que foi para você, Deise, primeiro, por favor? Eu noto que nos treinos que são mais intensos, assim, parece que o organismo pede mais comida. Então, e tem que ter esse cuidado para te não comer mais, se quiser manter a dieta certinha, né? Porque parece que quanto mais tu desgasta, assim, nos treinos, mais fica intervalado, que é uma intensidade muito alta, parece que durante aquele dia tu fica com muito mais fome do que deveria, mas a minha nutri até já me disse que tem a relação de que o corpo quer estocar aquilo porque ele acha que tu vai novamente usar logo em seguida mais energia. Então, é mais essa ideia de reservar energia. Então, é tentar, assim, eu boto sempre na minha cabeça, pelo menos assim, tá, se eu comer aquela pizza ali a mais, isso vai levar no objetivo que eu quero de chegar em tal lugar? Não. Então, vamos manter o foco. Eu tento tentar alinhar aonde eu quero chegar, porque eu brinco às vezes com alguns amigos que se tu quer um resultado 100%, tu tem que se dar 100%, não adianta tu se dar 50% e querer atingir 100%, né? Então, é Verdade. assim, tem que ter, na verdade, um equilíbrio, né? Até mesmo porque nem quando a gente treina 100%, a gente executa 100%, é 100% de Exatamente. chance de você conseguir o resultado É 100%. verdade. Tem sempre um elemento Sim. sorte no meio disso. E aproveitando essa questão que você pôs aqui para a gente sobre os treinos mais intensos, os treinos mais intensos ele tem como utilização do substrato muito mais do carboidrato em si. Então você tem uma depressão de carboidrato maior nesses treinos. Então, até mesmo aí, há necessidade de você repor estoques de carboidrato, mas não de se exagerar nessa reposição desse Sim. carboidrato. O seu corpo vai pedir por isso. E você tendo a consciência sobre isso, fica tudo muito mais fácil, né? E é exatamente isso que você trouxe para a gente. A consciência do onde você quer chegar, né? À vontade, a pizza está ali. Mas também, Deise, é legal a gente lembrar que, pô, vale relaxar também, pode comer Não, tranquilo, com certeza. tá? Uma vez ou outra, deixa o dragão pegar lá, deixa ele cuspir fogo, tá Sim. tudo certo, e vamos nessa, né? O negócio é estar tranquilo quanto a isso também, né? A gente tem que ter o equilíbrio da mente também. Não adianta a gente querer, digamos assim, cuidar tanto da alimentação e ficar doente emocionalmente. Às vezes, até Exato. dentro desse período de emagrecimento, eu vi que eu tive que fazer algumas exceções pela essa questão um pouco até social, de ter amigos, de querer interagir. Não é todo mundo que quer fazer dieta, né?
Não é todo mundo, e Uhum. às vezes até para essa interação. Claro que o fato de ter o Covid não teve tantas, digamos, Ajudou até, saídas, né, se manter na linha. mas exatamente. Mas teve um pouco assim, às vezes com a família, alguma coisa assim. Então, sempre ter o equilíbrio, é o equilíbrio. Você não pode sair 100% da Deu uma travadinha aí, não né? pode Travo. fazer Repete só a última Deise. frase aí. Opa, acho que travou de vez. alguns não tinham outro, É, né? Que ela seguiu falando, achando que tá tudo certo. Oi, Deise, é, voltou agora. Deise, Deu uma voltou travadinha. agora. Repete só o finalzinho para a gente, que acabou travando, Deise, para a gente passar a palavra para o Marcos. Segue Deise, travando ainda. travou. Bom, Marcos, tá tudo certo com a internet aí? Conseguiu dar uma equilibrada, cara? O Marcos também tá travado. Tá Todo mundo travado. congelado. Vamos É, responder a última pronto. pergunta aqui, André, enquanto isso? Vai lá, manda bala então aí, Tiagão. Qual é a Aquela última pergunta? pergunta clássica, né? Quais os treinos que ajudam mais no emagrecimento? Aí o Fernando colocou aqui, por exemplo, treinar 5 quilômetros sempre do mesmo jeito ou treinos intensos revezando velocidade? Não, exatamente, eu até falei um pouco sobre isso mais cedo, né? Sobre a questão dos HIITs, dos treinos intervalados, dos treinos contínuos, né? Tudo vai depender da intensidade do qual está sendo aplicado esse treinamento. 5K todo dia, mas é 5K todo dia no mesmo ritmo? É 5K com treinos intervalados no meio do caminho? É um 5K progressivo? Né? Então, isso tudo vai ajudar nesse custo, digamos assim, da atividade, nesse cálculo que a gente vai executar. Quanto mais intensa for a atividade, quanto mais você utilizar ali, digamos, do seu VO2, né, do consumo de oxigênio, quanto mais elevado for o seu consumo de oxigênio com a sua atividade, maior o número de calorias no qual você vai necessitar, né, que você vai estar queimando ali, você vai estar de alguma forma, seja por meio das suas reservas de carboidrato, glicogênio ali, ou então trabalhando de forma oxidativa, queimando gordura. Então a gente tem que equilibrar essa situação. E como eu falei anteriormente, não é que um exercício vai ser melhor que o outro, mas a gente tem que tentar equilibrar tudo isso ao longo, porque não dá para ficar dando porrada todo dia, né? Dependendo de quem você é, às vezes uma porradinha na semana já tá bom, às vezes só um treino contínuo também já tá bom. É sempre interessante a gente lembrar que quanto menos treinado a gente é, mais treinável você se torna, né? Então, qualquer coisinha que você faz no começo vai ter um grande impacto no seu organismo e você vai demorar muito mais para você se recuperar. Quanto mais treinado você está, mais intenso você tem que dar esse estímulo para desequilibrar o seu organismo e, da mesma forma, também mais rápido você se recupera sobre esse estímulo. Então, você acaba conseguindo aguentar maior cargas de treinamento. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente vai falar em qual exercício e para quem aplicar esse exercício, tá bom? Então, não tem como a gente bater o martelo e falar, isso aqui. Mas, com certeza, se o corpo estiver aguentando a pancada, os treinos intensos, mais intensos, vão exigir mais do seu corpo e, com isso, vão consumir mais energia, tá bom? Beleza? Mais uma perguntinha aí, Tiagão, para a gente Fechamos poder se aqui as despedir aqui da selecionadas, Deise e do André. Marcos. Tudo certo? Bom, então eu gostaria de agradecer a você, Deise, a você, o Marcos, a disponibilidade do seu tempo para poderem compartilhar um pouco da sua história com a gente, com o pessoal que acompanha o Corrida Perfeita, que com certeza vai inspirar muita gente a seguir nesse caminho de vitória que vocês estão aí, que é uma vitória que é ter muito mais saúde e qualidade de vida hoje do que vocês tinham há um tempo atrás. Muito obrigado. Muito Por favor, obrigada. Deise, dê um recado aí para a galera. Muito obrigada pela oportunidade de passar para todo mundo um pouquinho da minha história. Obrigada por ter feito e criado Corrida Perfeita, porque sem esse teu, digamos, essa criação, a gente não estaria aqui, né? E é tão bom correr que realmente, às vezes, a gente quer ficar falando de corrida, quando eu encontro alguém que corre, a O gente fica falando mosquitinho de corrida picou o mesmo tempo aí. todo, né? Então é bem legal. O que eu digo para as pessoas é realmente, tentem cuidar da saúde, tenta um dia, tenta dois, se tu sai um dia na dieta, não desanima, volta no outro dia, não é à toa que todo dia a gente tem um novo recomeço, é sempre uma oportunidade de recomeçar, eu acho que é muito importante tentar cuidar da saúde sem criar neura, vai um dia de cada vez, um pouquinho aqui, também eu sempre digo, não queira só porque tu vê
o Andrei correndo 80 quilômetros, que tu vai correr também. Vai de 3 quilômetros em 3, que logo a gente consegue chegar nos 80 Um dia também. chega nos 80. Isso né? aí. É bem isso. Porque a gente tem que também escutar o corpo, para também não se lesionar, porque daí é que nem o Andrei falou antes, tu vai ficar sem um tempão se recuperando, sem correr. Então, é progressivo, realmente. E muito obrigada para todo mundo que assistiu. Espero que eu ajude alguém a entrar nesse mundo da corrida. Com e certeza, uma com alimentação, certeza, uma saúde. Deise, com certeza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por confiar na gente Corrida Perfeita, nessa sua evolução, nessa busca na sua qualidade de vida, tá? Marcão, tá aí, Marcão? Tá ouvindo a gente? Quer dar um recado? Ele disse aqui nos Mandou aí comentários que estava com muito problema na transmissão, estava conseguindo Tá. entrar Então, aqui. Marcão, muito obrigado. Chegou Espero te... A internet aqui deu um pane aqui, mas eu acho que eu retornei aí. Deixa o vídeo desligado, mas pelo menos a gente está te escutando. Manda bala aí na voz, por favor, Marcão. Marcos? Não, eu queria agradecer aí a oportunidade aí, tá? Muito obrigado. E... Tá travando. Travou. Bom, Marcos, muito obrigado a você também pela confiança no Corrida Perfeita, na nossa equipe, e que a gente continue aí lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço, obrigado, Deise, obrigado, Marcos. Falou, Tiagão. Valeu, galera. Fiquem bem. Só para fechar. Vai lá, aqui, Thiago, André, manda um recado aí. Tem muita gente perguntando, onde é que eu faço os treinos de fortalecimento que foram citados, etc. Né? Só lembrar do Corrida Perfeita, né? Desde tanto o Marcos são alunos lá do nosso clube. Entra lá em corridaperfeita.com, que estão lá. Né? São preparados treinos para emagrecimento, se esse for o seu objetivo. Inclui-se os treinos de fortalecimento, só usando o peso do seu corpo, para você fazer em casa mesmo. Temos aulas ao vivo, temos treinos educativos, temos todo o método Corrida Perfeita para você correr da maneira mais eficiente possível. Entra lá, corridaperfeita.com, e conheça a nossa proposta e se junte lá ao grupo, onde está a Deise e o Marcos também. Então, valeu, galera. Obrigado pela confiança, Deise. Valeu, galera. Uma boa semana e vamos que vamos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Tchau, tchau.